Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu gostaria de meditar numa palavra de Deus aqui hoje, uma breve palavra, da minha parte, Mas a palavra de Deus é grandíssima, maravilhosa, infinda, Aqui no livro de Romanos, capítulo 15, meus irmãos, que fala sobre o exemplo de abnegação de Cristo, para nós. Romanos 15. Vamos ler aqui, meus irmãos. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo, no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca. Glorifiqueis a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Então estamos aqui, meus irmãos, diante de uma palavra de Deus, a qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta de Romanos. Na verdade, ele ditou ela, e um homem chamado Técio, o terceiro, escreveu ela para ele, ali ele estava preso, em Roma. Ele mandou a carta ali para os romanos, O terceiro ele escreveu, Técio, É uma carta muito bonita, o livro de Romanos. Então Paulo escreveu essa carta aqui, aqui no capítulo 15, para os que já estavam, arraigados na fé, para aqueles que estavam bem firmes na fé, bem firmes no conhecimento. Paulo aconselhando os irmãos que já estavam bem firmes, bem libertos, bem crentes que Cristo realmente é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, para ter paciência com aqueles que ainda estavam no período de transição, meus irmãos, Aquele período ali onde começou a igreja primitiva, era um período de transição. Até hoje, meus irmãos, tem um período de transição, A pessoa vem do mundo e aceita Jesus, crê em Jesus como Salvador, a qual Paulo falou lá em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, toda hora que a pessoa crê que o Senhor Jesus é o Senhor, ele alcança a salvação, através do sangue de Jesus que foi derramado no madeiro, na cruz do Calvário, por ele, por mim e por nós. Então, tem um período de transição, meus irmãos, para as pessoas que chegaram agora. E às vezes também tem até pessoas que já têm muitos anos de igreja, mesmo, muitos anos de evangelho, que ainda não foi iluminado o suficiente, o conhecimento. A esses tais, Paulo chama eles de fracos, fracos do conhecimento ainda, Mas Paulo fala que aqueles que são fortes tenham paciência com aqueles que são fracos na fé, suporte eles, apoie eles, Não procure agradar a si mesmos, mas agradar o seu próximo. Paulo fala aqui, no verso 2 de Romanos 15. Porque também, portanto, cada um de nós agrade a seu próximo, o que é bom para a edificação. Então nós temos que procurar mesmo agradar o nosso próximo naquilo que é bom para a sua edificação. Levar as pessoas com mansidão, levar as pessoas no conhecimento verdadeiro do Evangelho, com paciência, meus irmãos. Levar as pessoas ali como o pai leva o filho, Vai conduzindo o filho inexperiente e quer o bem do seu filho, sem ser espancador, Mas um pai que ensina o filho, o verdadeiro caminho, com instrução. Então devemos levar com paciência, meus irmãos. Aqueles que estão recém-chegados na caminhada do Evangelho, sem forçar a barra com ninguém, meus irmãos, Tem pessoas que às vezes acham que tem que forçar a pessoa, Não, meus irmãos, temos que levar cada um, dando liberdade à pessoa de escolha, liberdade de crer ou não crer, deixar de crer, criticar, deixar de criticar. Jesus foi um exemplo, meus irmãos, de pessoa, que ele teve paciência com os novatos. Quanta paciência Jesus teve com Pedro, quanta paciência Jesus teve com os outros demais apóstolos, com João, com os demais, com todos.
Então isso é um exemplo para nós. Paulo escreveu aqui em Romanos 15. Quem já está forte na fé, né, já é forte, tenha paciência com os fracos, nas suas fraquezas, nos seus vacilos, para que aquela pessoa, né, ela se recupere. É a mesma coisa de pegar uma pessoa que está drogada na rua, meus irmãos, e levar ele para um lugar, né, uma clínica, alguma coisa. Tem que ter paciência para a pessoa, meu irmão, se libertar daquilo que ela qual ela estava viciada, numa droga. Ela está se recuperando. Então quem já está liberto tem que ter paciência com aqueles que recém chegaram. Veja a parábola do filho pródigo, né, que gastou o que tinha ali, que pegou a parte da herança, foi gastar, acabou o dinheiro, né, ficou maltrapilho, ficou, né, quase que passando fome, foi trabalhar ali apacentando porcos, desejava comer até as lavagens dos porcos, mas ele se lembrou que tinha pai. Eu tenho um pai, eu vou procurar meu pai, porque a vida que os jornaleiros do meu pai, né, levam é melhor do que a minha. Os empregados do meu pai levam uma vida muito melhor do que a minha. Então eu vou lá procurar meu pai, às vezes ele me dá um emprego lá. Eu vou chegar lá e vou falar com ele: ó pai, eu pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me dá um emprego aí, pai. E aquele filho pródigo voltou para a casa do pai, meus irmãos. O filho pródigo viu ele, meus irmãos, e se alegrou de ver o filho voltando. Se alegrou, já se preparou para recebê-lo com alegria, né? E o recebeu e o abraçou, meu irmão. O pai foi na direção do filho e o abraçou, muito alegre. Mandou que pegasse seu filho, levasse lá para dentro, dasse um banho nele, pegasse um vestido novo para ele, colocou um anel novo no filho, mandou fazer um banquete ali em comemoração à volta do seu filho. Mas aí o filho mais velho chegou do trabalho e viu aquela festa. Falou: o que está acontecendo? Alguém falava: seu irmão voltou, aquele gastador voltou, aquele estava, né, aquele irresponsável voltou. Então ele ficou indignado, mesmo. É o que acontece hoje em dia, às vezes, quem vem para a igreja, às vezes, tem muitas pessoas que ficam olhando suspeito para aquele que chegou agora, em vez de ajudar mesmo, abraçar, não. Fica suspeitando aquela pessoa, até lançando, né, ali perguntas para aquela pessoa. Quando eu fui para a igreja mesmo, um dia estava tendo, né, uma procissão de rodeio ali. Um irmão da igreja, né, um obreiro da igreja na época, falou, né: você não vai para o rodeio, não? Né, tipo assim, me tentando, né, para ver se eu estava com meu coração disposto a servir Jesus, ou se eu estava, né, atraído por rodeio, essas coisas. Eu falei com ele: ô irmão, nem se me desse um caminhão de ouro, eu não ia trocar, né, o Jesus que eu aceitei por, né, rodeio, essas coisas. Porque eu não quero mais essas coisas para mim, né, com a escolha minha, eu escolhi Jesus, eu quero servir Jesus. Em vez do irmão, né, me abraçar, me apoiar, não, estava me tentando, testando meu coração, né. Então é igual o filho, né, o irmão do filho pródigo. Quando chegou, viu aquele alvoroço, viu aquela festa acontecendo, perguntou: o que está acontecendo? E alguém falou: aquele irmão seu irresponsável voltou. Então ele ficou indignado mesmo, ele ia ficar feliz, mas ele ficou indignado. Ele olhou pela lógica humana, né? Não pela lógica de Deus, mas pela lógica humana. Ficou até indignado, falou: ó pai, né, tanto tempo que eu sirvo o Senhor, estou aqui com o Senhor nunca fez uma festa dessa para mim. Esse irmão meu irresponsável aí, né, e gastou tudo que tinha aí, que o Senhor deu para ele. Agora volta, o Senhor faz isso com ele, pai. O Senhor faz festa para ele, dá-lhe roupa nova, dá anel, dá festa. O pai falou: ó filho, o seu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Por isso que eu estou alegre. Você está sempre na minha presença, meu filho. Tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Aí Jesus falou: há mais alegria no céu por uma alma que estava perdida e foi encontrada, por uma alma salva, do que por mil santos que não precisam de arrependimento. Então Deus se alegra, a lógica de Deus é diferente da nossa, meus irmãos. Ele pega aquela ovelha mais perdida que estava, aquela pessoa que estava mais atrapalhada, aquela ovelha negra da família. Jesus pega ela e muda ela, meus irmãos. Tira ela do vício da bebida, cigarro, droga, prostituição, idolatria, feitiçaria, bandidagem, e transforma aquela vida e a alegria nos céus. Jesus falou: a alegria no céu por um pecador arrependido, que está em Lucas 10 em diante. Há muita alegria no céu por um pecador arrependido. Há mais alegria por um pecador arrependido do que por 100 justos que não precisam de arrependimento. Então a lógica de Deus, meus irmãos, é salvar mesmo aquele que está perdido. Deus não queria que ninguém se perdesse, ninguém queria que se perdesse. Jesus falou: ó pai, ninguém se perdeu a não ser Judas, né? Porque estava escrito acerca dele que ele se perderia, pai. Todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, né? A não ser Judas, pai, na oração que ele fez ali no Getsemane, né? Que está em Mateus 27.
ele orando e falando. João 14 também ele ora ali e fala, né? Ele agradece o Pai por, né, aqueles que o Pai deu para ele. Então, meus irmãos, aqui que Paulo está dando exemplo, o mesmo exemplo de Jesus. Abnegação é o que? Negar a si mesmo em prol do outro, meus irmãos. Deixar o prazer seu agora para dedicar a sua vida a ajudar outros. Um bombeiro, ele arrisca a sua vida por outros. Um policial arrisca a sua vida por outros. Até o médico às vezes sacrifica seu tempo por outros. O enfermeiro dedica suas noites por outros. Então nós também temos que às vezes abnegar nós, né, o nosso conforto em favor de outros. E Paulo falando, né, nós que já somos fortes na fé, temos paciência com aqueles que são fracos na fé. Aqui em Romanos 14, você vê, Paulo já estava dialogando sobre isso. Às vezes, até uma comida, às vezes, que escandalizar alguém, meus irmãos, que é um fraquinho na fé, poderia abrir até mão daquela comida para não escandalizar aquele irmão que estava chegando agora. Paulo falando naquela época. Porque aquela época era um período de transição, meus irmãos, do judaísmo para o cristianismo. Ali eles guardavam sábado, eles guardavam a festa de lua nova, festa das cabanas, né? Festa dos pães asmos, várias festas que eles tinham, né, do judaísmo. Então era um período de transição ainda. Então às vezes quando ganhava um irmão para Jesus ali, aquele irmão ainda queria guardar aqueles costumes ainda, como até hoje tem pessoas que guardam sábado, né? Que tem, né, um usa véu, outro, né, só fala que o nome de Deus é só Jeová e tudo. Então nós temos que ter paciência com esse tipo de pessoas, né, e levar eles na instrução da palavra de Deus, com mansidão, com, né, dar à pessoa também, né, chance de dialogar também, expor suas ideias, né, expor sua, né, crença. Então levando a pessoa, né, conduzindo ela a Cristo para edificação, abrindo mão até de coisas para o próprio bem do próximo. Aqui no versículo 2, Paulo fala: portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para a edificação. Nós temos que procurar agradar o próximo, né? Levar o nosso próximo a se sentir bem perto de nós, a se sentir tranquilo, está ganhando uma instrução sem estar forçando ele a nada, mas levando ele, meus irmãos, com paciência, né? Ensinando ele com mansidão, né? Às vezes aquela palavra mais dura que Jesus falava era para os mestres, pessoa que já conhecia, meus irmãos, chamava de hipócrita e tudo, era pessoa que conhecia. Hoje se prega tão duro, às vezes, para pessoas leigas, né, que nem conhece, se xinga, né, se grita, se berra, meus irmãos, nas pregações, para pessoas leigas. Às vezes assuntos que poderia tratar em reuniões ali, né, fechadas para pessoas que têm mais instrução, se berra hoje nas internet, nos microfones e tudo. Aí, em vez de edificar as pessoas, está espantando as pessoas às vezes, né? Não está edificando, está destruindo às vezes, assustando as pessoas. Tem assuntos que são mais sérios, tem assuntos que tem que ser mais reservados, meus irmãos, porque dependendo do nível intelectual de cada pessoa, nível de fé de cada pessoa. Hoje não, se joga tudo no ventilador, se joga tudo ao público, né? Indevidamente. Mas Paulo ensinando naquela época que deveria conduzir os, né, mais fracos com paciência, negando a si mesmo em prol deles, para eles se conduzirem. Jesus ensinou os discípulos com paciência. Ele falava duro com os mestres da lei que estavam no pé dele, estava só, né, procurando defeito nele. Então ele falava com eles, raça de víbora, hipócritas. Mas você nunca vê nos discursos dele ele falando duro com a multidão de leigos. Nunca ele falava duro com Pedro, Tiago, João, né, uma dureza terrível. Não, ele ensinava a eles, meus irmãos. Já chamou Pedro de homem de pouca fé? Chamou, né? Aquela passagem que fala para trás de mim, né? Satanás, quer dizer, ele dizendo para Pedro ali já estava mais instruído, Pedro já estava mais conhecedor ali, Pedro já era o líder dos outros. Então ele falou um pouco mais duro com Pedro, que Pedro agora já estava num grau mais duro, mais de conhecimento, mais profundo. Por isso que ele foi ríspido ali, né? Falando para trás de mim, Satanás. É como dizendo assim, para trás de mim com esses pensamentos, Pedro, que são errados, né? Recobra-se o seu entendimento, recobra-se, reconduza-se na inteligência, Pedro. Então dá um saculejo em Pedro, porque Pedro era um homem que assumia a liderança. Tiago fala, meus irmãos, que nem todos queirais ser mestres, porque o juízo é mais duro para os mestres. Mas você não vê lá Jesus sendo ríspido com pessoas leigas, né? Foi com pessoas de liderança que ele era mais ríspido. Então por isso que Paulo está dizendo aqui, quem é forte na fé,
né? Tenha paciência com os fracos na fé, com aqueles que ainda são leigos, que estão conhecendo agora, estão chegando agora. Então, tem assunto, meus irmãos, que se trata mais particular, com pessoas de níveis mais, né, profundos de conhecimento daqueles assuntos. Ao público se dá uma palavra mais, né, doce, uma palavra mais suave, uma palavra cativante, para conduzir essas pessoas a adentrar, a interessar, em parar para ouvir. Se eu quero forçar a barra com alguém, meus irmãos, a pessoa já vai espantar comigo, nem quer ouvir mais. Mas se eu chego com o jeito daquela pessoa, eu consigo conquistar a confiança daquela pessoa. Até Satanás, para ganhar a confiança de alguém, ele chega com jeito, ele não chega já assustando a pessoa. Ele chega com lábia. Então, se para o mal o diabo usa lábia, por que nós também não podemos usar o poder da persuasão, né? Não a persuasão humana, uma persuasão da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus. Paulo usava a persuasão da palavra de Deus para conquistar as pessoas. Tem passagem que ele fala: eu fiz, de bárbaro para conquistar os bárbaros, fiz de tolo para conquistar os tolos. Então Paulo se adaptava mesmo ao jeito ali de ganhar cada pessoa, com jeito, com estratégia, não era forçando, como extremismo, não. Ele ganhava a pessoa pela a persuasão da palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus. Hoje se grita, se berra, se assusta, se xinga, se amaldiçoa. Tem gente amaldiçoando hoje, meus irmãos, nas pregações, nos templos, nas redes sociais, nas televisões abertas, fechadas. Aí promove o que? Em vez de promover uma edificação das pessoas, das massas, promove uma dissensão, meus irmãos. Cada um é contra todo mundo contra todo mundo. Então nós temos que levar a palavra, meu Deus, com sabedoria, meu irmão, para conquistar pessoas, fazer discípulos, para o reino do céu, com estratégia. Cada pessoa, meu irmão, do seu nível intelectual, você observa, aí você fala um assunto. Se a pessoa não está pronta ainda, não fala daquele assunto com ela ainda, fala outros assuntos. Estuda o público a qual você vai dirigir uma palavra. Peça a Deus também inspiração. Deus inspira, que tipo de palavra pregar naquele ambiente a qual você foi convidado a trazer uma palavra, uma pregação, Então Paulo era um homem estrategista. Você vê, vários ali Atos Apóstolos, várias coisas situações que ele passou, ele usou estratégias. Até mesmo ali em Atos 16, quando ele foi solto da prisão, quando os magistrados falaram, libera Paulo e Silas, ele falou: não, que eles venham cá liberar eu e Paulo, e Silas. Venham eles mesmos nos libertar, porque nós somos cidadãos romanos, e eles nos açoitaram, nos prenderam, e agora quer soltar nós, assim, de qualquer maneira. Vem eles mesmos soltar nós. Por que Paulo usou essa estratégia, meus irmãos? Porque ele queria garantir a segurança da igreja ali, naquela cidade de Tessalônica. Ele queria, que a igreja se estabelecesse ali com a moral, dar moral para a igreja. Porque ele sabia que estava evangelizando e plantando uma igreja ali em Tessalônica. Logo, logo ele ia para outra cidade, mas a igreja ia ficar ali. Aqueles discípulos que ele fez ali, Crispo e outros irmãos ali, de Tessalônica, na Grécia. Por isso que ele falou, que venha eles mesmos soltar nós, porque para sair bem público, meu irmão, para as pessoas ver que eles eram realmente homens que estavam certos diante da lei. Então a igreja ganhou credibilidade, a igreja que ficou plantada ali, em Tessalônica, através daquela estratégia que Paulo usou. Paulo não queria aquilo só para tirar vantagem, não. A vantagem que ele fez foi deixar a igreja segura ali. Ele pensou na igreja, pensou nos outros. Os irmãos não parecia que eles estavam lá congregando clandestinamente em Tessalônica, mas passou ali, os magistrados libertou eles, mostrando que eles estavam certos. Eles anunciavam realmente o caminho de Deus, do Deus Altíssimo. Porque Paulo e Silas foram presos porque Paulo expulsou o demônio de uma mágica, uma mulher que tinha adivinhação, e ficou o tempo todo atrás de Paulo e Silas. Esses homens são os homens que anunciam os retos caminhos de Deus. Então aquele espírito demoníaco queria ali ganhar credibilidade em cima de Paulo. Mas Paulo não aceitou lisonja de demônio, falou: sai dela. E o demônio saiu. E o demônio que usava aquela jovem dava muito lucro. Ela era escrava daqueles senhores daquela cidade, dava lucro pelos dons de adivinhação que ela fazia. Mas quando Paulo expulsou o demônio daquela mulher, o lucro deles, a esperança do lucro acabou. Então aqueles homens mandou levar Paulo para o tribunal. Ali foram açoitados Paulo e Silas. 40 açoites cada um deles ali, ele foi presos. Mas na cadeia também Deus fez milagre lá dentro, até o carcereiro foi salvo, Atos 16:31. Aí no outro dia mandou lá a carta, o alvará de soltura de Paulo e Silas. Mas Paulo falou: não, que venha eles mesmos soltar.
porque eles açoitaram cidadãos romanos. Quando se descobriu que Paulo era cidadão romano naquela época, meu irmão, é como se fosse esse cidadão americano, né? Todos assustaram, estremeceram. Eles faziam parte ali do Império Romano. Então ali vieram os magistrados e soltaram eles publicamente. Da mesma forma que eles foram açoitados publicamente, foram soltos publicamente. Paulo usou essa estratégia para quê? Para o bem da igreja, que ele estava plantando ali em Tessalônica. Aí você vai ver lá, né, tem as cartas, né, de Paulo a Tessalônica, né, a igreja, os Tessalonicenses. Então ali nasceu uma igreja, com toda a moral, né? Paulo foi humilhado, meu irmão. Paulo foi chicoteado, foi preso, Silas, para o bem da igreja, para o crescimento da igreja. Então aqui a gente vê aqui Paulo, né, aconselhando em Romanos 15, a gente abnegar o quê? Abrir mão do nosso conforto, né? Abrir mão até da nossa, né, moral diante da sociedade, para que no final das contas tenha um resultado bom, que pessoas vão ganhar moral através daquele sofrimento que a gente foi submetido por um tempo, né? Paulo foi mal compreendido por um tempo, foi preso e tudo, mas o poder de Deus estava com ele e com Silas, e ali foram tirados da cadeia. Com o grande milagre de Deus, que houve terremoto, depois os próprios magistrados também liberaram eles publicamente, e a igreja foi bem estabelecida ali. Então a gente vê que em Romanos, aqui Paulo está aconselhando os irmãos que já são firmes na fé, já tem bem, né, um nível intelectual alto, tenha paciência com aqueles que estão ainda, né, fracos de entendimento. Não é só uma pessoa que chegou na igreja agora, não. Uma pessoa que às vezes já tem muitos anos, mas às vezes não entrou na ideia dele ainda, né? Um grande conhecimento. Então nós temos que ter paciência, né? Dar tempo ao tempo, ir aconselhando devagarzinho, ir aconselhando, né, insistentemente, mas assim com paciência, com mansidão, até aquela pessoa, né, chegar na conclusão que realmente aquilo que você estava aconselhando ela é a verdade. E o próprio Deus também pode vir pelo seu Espírito Santo, né, tocar no coração daquela pessoa, abrir a mente daquela pessoa. Tem coisa que eu duvidava muito, era teimoso às vezes de certos assuntos, que teve que dar tempo ao tempo para mim chegar hoje, no pensamento que eu tenho hoje. Eu creio do jeito que eu creio hoje. Então eu mesmo sou uma prova viva para mim mesmo, que eu, né, dei o trabalho também, às vezes, em certos assuntos da vida, até mesmo, né, no cristianismo. Então hoje, por que agora eu vou pensar que eu já sou perfeitão e não vou ter paciência com aqueles que estão chegando agora, ou aqueles que já têm muito tempo ainda, já na igreja e tudo, no evangelho, que ainda não deixou ainda o entendimento entrar no seu pensamento, né? Então apanhando ainda da vida. Mas se eu estou, né, assim, com a cabeça feita, né, já tenho mais conhecimento, eu com paciência tenho que insistir com essas pessoas para ela descobrir o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento é Cristo, é o amor mesmo. O verdadeiro conhecimento é o amor. Aqui você vê Romanos 15, aqui tu termina em amor mesmo, em consolação, paciência, esperança. Aqui diz que a Escritura nos leva, né, a paciência e a consolação e traz a esperança. Então pela paciência e pela consolação que você ensina os outros, você ensina com paciência e consolando. O que é consolação mesmo? É a amizade, ser amigo, né? Aí você leva a pessoa a esperança de uma vida melhor aqui na terra e de uma vida eterna depois. Jesus deu esperança mesmo de coisas boas aqui na terra e depois um tesouro no céu. Ele falou para nós acumular tesouro no céu. Mas também ele fala, né, largar pai, mãe, irmão, né, por amor de mim, receberás 100 vezes mais nessa terra e depois terás um tesouro no céu. Né, largar pai e mãe não é abandonar eles fisicamente não, meus irmãos. É deixar nas ideias deles. Você fica, né, na sua ideia, você creu, né, vai seguindo ali, né, o que você creu. E vai tendo paciência com seu pai, sua mãe, sua mulher que não creu ainda, seu filho. Até um dia, às vezes, ele vai olhar o exemplo seu, vai ver as suas conquistas e tudo, seu testemunho, e vai passar a crer também. Né? Às vezes tem testemunho da nossa vida, meus irmãos, não precisa de palavra não, é nossas ações. Né? Paulo falou que nós somos uma carta, né, escrita e lida. Né? O nosso testemunho às vezes fala mais alto que palavras. As pessoas veem mudança em nós. Ele roubava e não rouba mais. Zaqueu, né, era um ladrão, passou a ser um homem que falou: eu quero repartir tudo que eu tenho, né, metade para os pobres. Se eu roubei alguém, eu vou devolver. Ali Lucas 19. Houve um testemunho ali de mudança de vida na casa de Zaqueu. Zaqueu, que foi um homem que teve curiosidade de conhecer quem era Jesus. Quem colocou isso no coração dele foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Pai. Jesus falou: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele fala, João 14,6 ali. Então quem colocou a curiosidade no coração
Zaqueu, né, conhecer Jesus foi Deus, o Espírito Santo. Ele subiu na figueira brava para ver Jesus passando. Ele era um homem baixinho, né, pequena estatura. Era chefe dos publicanos, mas era pequenininho. Mas ali, quando ele subiu na figueira, Jesus passando ali de baixo, falou: desce daí, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Eu quero ir lá na sua casa. E foi, Zaqueu recebeu ele, convidou amigos, né? Uma grande festa, meus. Zaqueu recebeu gostosamente, com alegria. E ali fariseus começou a criticar. Se ele fosse profeta, ele fala que é, não sei o quê. Não estava na casa de um pecador aí comendo, bebendo com eles, publicanos e tudo. Mas ali, antes de Jesus falar qualquer coisa, Zaqueu mesmo já falou, meu irmão: mestre, mestre, se alguma coisa eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, porque a lei levítica mandava isso. Eu vou vender os meus bens, metade do dinheiro eu vou dar para os pobres. Jesus falou: Zaqueu, hoje chegou salvação em sua casa. Então ele deu testemunho de mudança. Então a paciência da palavra de Deus, a consolação, meus irmãos, ela produz esperança. Esperança o quê? De mudança aqui na terra e mudança depois para o céu também. Então a palavra de Deus, ela é sabedoria pura, meu irmão. Então, se você é uma pessoa que quer ser sábio, tenha paciência. Procure consolar. O que é consolar? Procure ser amigo das pessoas, né? Procure ser amigo. Não espere às vezes que as pessoas sejam amigos seus. Seja amigo delas. Paulo falou: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, tem sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, está amontoando brasa sobre a sua cabeça, porque a pessoa vai ficar com vergonha e vai falar assim: ó, eu fui tão mal com essa pessoa e ela foi boa comigo. Aí a pessoa vai até mudar de ideia mesmo, vai deixar de ser seu inimigo, vai ser amigo. Falar, né? Eu sendo inimigo dele, ele me trata bem assim, imagina se eu me tornar amigo dele. E assim foi Cristo conosco, meus irmãos, nós sendo inimigo dele, ele nos deu boas coisas. Imagina agora que nós somos amigos de Cristo, né? Quão maiores coisas nos dará ainda. Ele nos amou, nós estando ainda perdidos, agora nós como achado, nos receberá gostoso. Como ali, né, o filho pródigo foi recebido gostosamente pelo seu pai, com vestido novo, né, anel novo, calçado novo, banquete. Então assim nós, meus irmãos queridos, você está esperando: fulano de tal não é meu amigo. Seja um exemplo para ele. Tem um provérbio que fala, meus irmãos, que a gente, né, que tem sabedoria e tudo, tem paz até com os inimigos. Salomão foi um homem, né, que reinou 40 anos lá em Israel, foi o imperador lá em Israel. Ele tinha paz até mesmo com seus inimigos. Todas as nações ao redor de Israel traziam presentes para Salomão, porque ele resolvia as coisas diplomaticamente. Salomão não foi um homem de guerra, ele foi um homem de paz. A sabedoria da paz. Jesus não é de guerra, ele é de paz, ele é guerra contra o diabo. Paulo falou: nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados satânicos, nos ares. Então as nossas guerras, meu irmão, não é um contra o outro, não, nem guerra nem de palavra, não, diálogo não, mesmo. Né? A palavra não foi feita para a gente ficar aí debatendo um com o outro, meus irmãos, um cortando o outro com argumento para lá, para cá, para lá, para cá, não. Satanás quis usar a palavra ali para, né, tentar derrubar Jesus, a própria palavra de Deus. Paulo mesmo escreveu: quem quiser usar a verdade, né, vai ter contra a própria verdade, é um usurpador. O diabo é um usurpador, ele usava lá os textos bíblicos para tentar derrubar Jesus. Mas Jesus venceu ele é usurpador, Satanás é usurpador. Ele queria estar no cargo de Jesus, queria estar no cargo de Deus. Ninguém peleja, né, contra a verdade, a não ser pela verdade. Paulo fala isso, né, nas suas cartas. Esse é usurpador. Então, se nós estiver pelejando contra o outro, meus irmãos, pela verdade, né, usando a verdade contra o outro, está errado, meu irmão. A verdade é para libertar as pessoas, não é para massacrar as pessoas, é para edificar as pessoas. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu quiser usar a verdade mesmo apenas para ferir meu irmão, ofender meu irmão, pensar que eu estou ganhando meu irmão, estou sendo usurpador, estou sendo igual a Satanás. Estou querendo derrubar o irmão com a verdade. Mas se eu uso ela legitimamente para ganhar o irmão, ganhar ele. Tiago falou: se você consegue reconduzir o irmão que estava no caminho errado, você cobriu uma multidão de pecado e ganhou ali um irmão. Então a verdade tem que ser usada, meu irmão, para edificação, né, para construção e não para destruição de almas, de vidas. Jesus falou com João: eu não vim destruir as almas, João, eu vim salvar as almas. Quando os samaritanos não quiseram dar hospedagem para Jesus e eles, sabendo que eles estavam indo para Jerusalém, João falou: Senhor, o Senhor quer que eu ore e desça fogo do céu, como Elias orou e destruiu os samaritanos que não deu hospedagem para o Senhor? Falou: João, você não sabe, eu não vim destruir as almas, eu vim salvar as almas. Eu vim edificar as almas.
Na lei de Moisés, ali era outra coisa, meu irmão. Aquela situação de Elias era outra situação. Ali era a truculência de um rei contra Elias, eram soldados arrogantes, era diferente. Era na lei ainda, era debaixo da lei. Agora nós estávamos vivendo na graça. Nós estamos vivendo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Romanos 8, nos livrou da lei do pecado e da morte. Jesus veio ao mundo, meus irmãos, justamente aperfeiçoar a lei. Aquela lei, né, antiga ficou enferma, envelheceu. Ele veio nos dar a lei do Espírito de vida, né, nele mesmo. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso que foi dado o Espírito Santo lá em Atos 2, para nós viver a nova lei, a lei da graça, a lei do favor de Deus. Aquela mesma graça que salvou Noé, Noé não foi salvo por obras da lei levítica, Noé foi salvo pela graça de Deus, Noé e sua família. Ló foi salvo pela graça de Deus, Ló também foi tirado de Sodoma e Gomorra pela misericórdia de Deus, favor de Deus. Abraão também foi chamado pela misericórdia de Deus, um velho, um caldeu. Sempre foi pela graça. A lei, meus irmãos, foi um período que Deus colocou para revelar, né, o conceito moral, para revelar mais os pecadores do que os não pecadores. A lei veio mais para punir os pecadores do que para salvar. Paulo falou, a lei é boa, mas ela é impotente para salvar. Em Romanos mesmo, aqui você vai ver, acho que é Romanos 10 em diante. Mas pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo falou em Efésios 2. Então aqui em Romanos 15, Paulo nos aconselhando, meus irmãos, a abnegar, negar nós mesmos por amor do nosso semelhante. Hoje, né, quantos pensam em si próprio, meu, tá bem comigo, tá bom. Não, nós temos que pensar no bem do nosso próximo, amar o nosso próximo com a nós mesmos. Se você come, preocupa se o seu próximo também tem o que comer. Você mora, preocupa se o seu próximo tem onde morar. Se você veste, preocupa se o seu próximo tem onde, né, o que vestir. Se você está feliz, preocupa se o seu, né, próximo também, né, tem motivo para estar feliz. Jesus falou, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Hebreus 13 fala, lembrai dos presos, como se você estivesse com eles. Sede hospitaleiros, porque muitos receberam anjos em sua casa, não sabendo, mas por causa da hospitalidade receberam anjos. Abraão recebeu lá 3 homens, 3 anjos em sua casa, o próprio anjo do Senhor e mais 2 anjos, antes que se destruísse Sodoma e Gomorra. Ló recebeu os 2 anjos da sua casa lá em Sodoma. Foi hospedeiro com eles, falou, varões, vem para o meu telhado aqui, não fica na rua aí não, né? Dorma aqui, lava os pés aqui, coma conosco, amanhã você segue a viagem. Então ele foi hospitaleiro, ali em Gênesis 19, né? Você vê a hospitalidade de Abraão e a hospitalidade de Ló com os anjos. Então temos que ser hospitaleiros com os nossos semelhantes, meus irmãos. Fazer alguma diferença. Começa pelo seu bairro, começa pela sua família, também sua família, membros da sua família, né? Negue a si mesmo e ajude alguém, até mesmo da sua família. Comece pela sua família, depois pela sua vizinhança, né? Depois por pessoas um pouco mais distantes. Paulo falou para a gente começar pelos domésticos da fé e depois para os demais. Paulo fazia coletas ali da igreja de Macedônia para ajudar os irmãos lá de Jerusalém que precisavam de ajuda, estava tendo fome na época. O próprio profeta Ágabo, né, profetizou que teria fome, ou fome em Jerusalém naquela época. Paulo coletou ali, né, ajudas lá em Macedônia, na Grécia, naquela época, e levou lá para Jerusalém ajuda para os irmãos. Então temos que abnegar, negar a nós mesmos às vezes, em prol do nosso semelhante. Eclesiastes fala, lança seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8. Então temos que fazer diferença, meus irmãos, fazer obras agora, obras certas, né? Obras de fé, obras de caridade, de amor com o nosso semelhante. O evangelho é embasado no amor, né? Que cuida do próximo, que ajuda o próximo. Às vezes não precisamos esperar dos governantes, não, meus irmãos, às vezes temos que fazer também, nós mesmos fazer, começar a fazer. Nós somos, né, nós pertencemos ao governo celestial. Nós pertencemos ao reino dos céus. Devemos orar pelo nosso próximo e também ajudar o nosso próximo. Tiago falou, se a fé sem as obras, ela é morta. A pessoa chega pedindo lá alguma coisa a você, um pão, você fala, ai, que Deus te abençoe. Não, tem que dar pão à pessoa. A pessoa precisa do pão, não é Deus te abençoe, não. Abençoe ela você. O que é abençoar? É dar um bem a alguém.
O bem que aquela pessoa precisa naquela hora não é uma bênção, né, de palavra, é uma bênção de comer, né? Então precisou de um pão ali, abençoa ele com pão. Abençoa ele com uma moeda, um agasalho, um abraço, com a palavra, né? Então aqui a gente vê Romanos 15, Paulo aconselhando a ter paciência com aqueles que ainda estavam fracos na fé. Não somente os novatos que chegou agora, mas às vezes pessoas que já tem muitos anos, já está na caminhada, mas ainda não alcançou o nível de desenvolvimento. Mas tenha paciência com ele, tenha paciência com ela, né? Ajude, aconselhe. Tem uns que se desenvolvem muito mais rápido, meus irmãos, mas tem uns que demoram demais para se desenvolver. Mas quem já está desenvolvido, tenha paciência com aquele que está desenvolvendo. Motive ele a desenvolver, motive com paciência, com consolação, que aí vai produzir esperança naquela pessoa. Ela vai ter esperança. Nossa, ele é tão, né, educado comigo, é tão sábio, é tão instrutivo, é tão positivo comigo, acredita em mim, ele acredita em mim. Mas a pessoa fala, eu sou tão assim, sem capacidade, mas ele acredita em mim, ela acredita em mim. Aí a pessoa vai ter esperança. Então Paulo aqui aconselha nós a acreditar uns nos outros, mesmo, acreditar. Eu acredito que a sociedade brasileira vai mudar, eu acredito que a sociedade da Holanda vai mudar. Eu acredito que meu irmão vai mudar, eu acredito que a minha irmã vai mudar, eu acredito. Então devemos dar crédito um ao outro mesmo, acreditar, passar para a pessoa. Eu acredito em você, filho, você está aí bebendo, mas eu acredito que você vai se libertar desse vício da bebida. Você vai libertar do crack, vai libertar das drogas, né? Vai libertar da prostituição, da idolatria, vai libertar da violência. Eu creio, eu acredito na sua mudança e dar àquela pessoa palavras positivas. Porque realmente a fé vem através de palavras assim, meus irmãos, para produzir fé e esperança na pessoa. E você está dando amor para a pessoa também. Paulo falou que tem 3 coisas que existem: fé, esperança e amor. O amor é maior. E aí 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo suporta, né? Suporta o quê? Apoia o próximo e também tolera ele das suas fraquezas. Então nós estamos precisando da sociedade, meus irmãos, de cristãos também, evangélicos, de mais amor verdadeiro, mais paciência uns com os outros, menos guerras teológicas, guerras de palavra, guerra da verdade pela verdade, usurpação e tudo, indiretas. É tempo de instruir as pessoas, meus irmãos, igual um professor instrui o aluno. Aí a criança vai aprender. A criança cresce, desenvolve, aprende as matérias que foi ensinada. Porque o professor ali teve paciência com cada um, aquele que estava mais fraquinho, pegava aquele que estava mais desenvolvido e colocava junto lá para, né, transmitir para aquela pessoa, né, mais conhecimento. E aí todos crescem juntos, de mão dadas. Uma boa sociedade, ela cresce de mão dada, ela cresce igual um pé de uva, que ele se esparrama, ele não cresce vertical, ele cresce horizontal, ele se esparrama e dá muitos frutos. Então o verdadeiro crescimento de um homem, de uma mulher, é na horizontal, meus irmãos, se esparrama, abrange várias e várias pessoas, né? Um país, né, desenvolvido, a gente vê, meus irmãos, que tem pouca desigualdade social. É a mesma coisa no pé de uva, ele cresceu esparramando, tornou uma grande nação, uma nação robusta, mas espalhou a riqueza, espalhou ali o benefício para todos. Hoje a gente vê países que está, né, o crescimento vertical. Uma parte da sociedade está lá em cima, nas alturas, a outra parte está lá no abismo, está lá né, nos vales. Mas no mundo dos evangélicos, né, meus irmãos, nós temos que crescer ali horizontalmente. Espalhar as boas ideias, espalhar as palavras positivas, as palavras de edificação, as palavras de consolação, as palavras de paciência, para produzir a esperança. Paulo fala em uma sua carta que a esperança não traz confusão, a esperança dá certeza que dias melhores virão. Então eu acredito em você, meu irmão, acredito aí no meu irmão Jeremias Fernando, eu acredito em você, Jeremias, né? O seu potencial em todas as áreas da sua vida. Não sei como, né, andas tu, né? Áreas da sua vida, eu sei que você está muito bem, não sei se alguma área da sua vida está ainda, né, em desenvolvimento, mas eu acredito em você que dias melhores virão na sua vida, né? Desenvolvimentos melhores virão ainda para ti, realizações melhores ainda virão para ti, porque eu acredito, né, no seu potencial,
E Deus acredita também no seu potencial, a sua família, seus filhos, né? Seu círculo de amigos. Eu acredito. E acredito em cada irmão que acessar esse vídeo aqui depois, que eu vou deixar postado. Eu acredito em você. Jesus também acredita em você. João 14, Jesus falou: credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então sempre tem dois, às vezes, meus irmãos, né? Falou: credes em Deus, Pai, crede também em mim, Jesus falou. E eu creio em Jesus, creio em Deus Pai, creio também nos meus irmãos, que têm potencial de aperfeiçoamento para o seu próprio bem e para o bem de pessoas em seu círculo, né? De você ser uma grande pessoa. Davi, Deus acreditou em Davi, Davi venceu o gigante ali, Davi cresceu e levou sua família também ao crescimento, ao desenvolvimento. Foi bom para toda a família de Davi o seu crescimento. Salomão a mesma coisa, foi muito bom. E Jesus, né, veio, abnegou-se a si próprio, negou a si próprio, negou o conforto do trono lá da glória, para vir na terra nos dar uma chance, uma segunda chance. Então Paulo pega o exemplo de Cristo, que abnegou a si próprio aqui, para nos trazer a palavra da paciência, a palavra da consolação e trazer a esperança. Apocalipse 3, Jesus fala para a igreja de Filadélfia: você guardou a palavra da minha paciência, também eu vou guardar você da hora da grande tribulação que virá, né, sobre todo mundo, para tentar os moradores da terra. Eu vou guardar vocês, vou proteger vocês desta hora terrível, eu vou guardar vocês. Como lá em Êxodo 11, a gente vê Deus guardando o povo de Israel lá na terra de Gozen, no Egito. Havia praga sobre o resto do Egito, mas lá em Gozen não tinha praga. Deus fez diferença entre, né, um lugar e outro, porque aquele povo guardou a paciência das palavras de Deus, das promessas de Deus, da fé que Abraão teve, Isaac, Jacó e os profetas, né? Então eles colheram o fruto da sua paciência, da sua esperança. Deus deu para eles. Então você também que está aí, meus irmãos, com paciência, com esperança, né, consolando o seu próximo, sendo amigo de Deus também. Abraão foi chamado de amigo de Deus, né? Jó tinha lá os 3 amigos de Jó. Amigo quer dizer consolador. Os amigos de Jó, né, vacilaram com Jó, mas Jó não devolveu para eles na mesma moeda, não. Jó orou por eles. No livro de Jó 42, diz lá as escrituras que quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó, acrescentou para Jó 2 vezes o tanto que ele tinha antes, né? Ele ficou rico de novo, 2 vezes mais rico, muita saúde, muita vida, viveu mais 145 anos, e teve filhos e filhas, e teve netos, né, bisnetos, trinetos, tataranetos, viveu até a 4ª geração de filhos, e morreu velho e farto de dias. Então o que? Ele foi um amigo verdadeiro, né? Ainda que seus amigos vacilaram, tá vendo? Seus amigos, né, foram fracos nos argumentos, né? Então ele teve paciência com os amigos dele, não devolveu para eles segundo a loucura deles, orou por eles. E Deus virou o seu próprio cativeiro, ele foi abençoado. Então o exemplo de Jó, esse exemplo que Paulo está dando aqui, ó, quem já está forte no conhecimento, tenha paciência com aqueles que ainda não estão. Os amigos de Jó pensavam que conhecia as coisas, mas na verdade não conhecia. Jó estava muito mais qualificado do que eles. O próprio Deus fala, né, que conversou com os próprios 3 amigos de Jó. Vocês, né, não falaram de mim como Jó falou, né? Jó vai orar por vocês e eu vou dar ouvido à oração de Jó, né? Eu poderia destruir vocês, mas não vou destruir, porque Jó vai orar, né, a mim por vocês, e eu vou dar ouvido à oração de Jó. Mas Jó falou de mim, né, com mais discernimento do que vocês, com mais conhecimento do que vocês. Então você vê, Jó teve paciência, né, com seus amigos que eram velhos também, tinha cabelo branco, mas estavam fracos, se mostrou fracos, né? Então Jó teve paciência com eles, orou por eles e trouxe benefício para si próprio e para eles também, porque Deus poupou a vida deles também. Foi bom para todo mundo, meus irmãos, né? Então, esse conselho que Paulo dá aqui em Romanos 15 é algo que é bom para todo mundo, meus irmãos, para todos os envolvidos, né? E como eu disse aqui, o crescimento tem que ser horizontal, né? Igual um pé de uva que se esparrama, né? Um pé de chuchu se esparrama, né? É um crescimento, né, que ele se esparrama, abrange, né, uma grande área. É um pé de, acho, cacau também, ele se esparramando, né? E abrange uma grande área. Isso é bom, né? Então aqui, meus irmãos, essa palavra que eu trouxe aqui para nós hoje, né, inspirada por Deus aqui, Romanos capítulo 15, depois lê aí na sua casa, né? Jeremias, lê aí Jeremias, né? Jeremias, meu irmão aí em São Paulo, né? Deus abençoe ele, sua família, seus filhos, em nome de Jesus.
E aqui, né, leia em Romanos 15 a sua casa e medita bem aí nessa palavra, né, que Deus deu para nós aqui, que você vai ter edificação na sua vida. Vou fazer uma oração aqui para encerrar essa live, né, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe, meu Deus, cada um que vai acessar aqui essa live que eu vou deixar aqui gravado esse vídeo. Abençoe Jeremias, meu irmão, meu pai, lá em São Paulo, o Senhor que acompanhou aqui, se ouviu, assistiu aqui comigo. Em nome de Jesus, Senhor, talvez é ele que está precisando dessa palavra hoje, talvez o familiar dele, talvez o Senhor Jesus, alguma coisa falou com ele, meu pai, que o Senhor trouxe ele aqui para estar comigo aqui nessa sala agora, nesse exato momento, ó Pai, desse vídeo que eu estou, né, aqui ao vivo. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe ele, seus planos, seus sonhos, seu trabalho, meu Pai, que suas realizações, sua família, meu Pai, filhos, em nome de Jesus. E abençoa, meu Deus, cada pessoa que vai acessar esse vídeo, que eu vou deixar publicado aqui nessa rede social, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai, enche essas vidas, ó Pai, de alegria, conhecimento, paciência, esperança, fé, meu Pai, e amor, meu Deus, acima de tudo. Em nome de Jesus, Senhor, melhora as coisas para o Brasil, Senhor, melhora as coisas para o mundo todo, meu Pai, essa onda de Covid, meu Pai, repreende isso para a glória do seu nome, meu Deus. Dá vitória a toda a humanidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus em Cristo abençoe, né? Fica aí na paz, Senhor Jesus, Jeremias, fica na paz todos que acessar aqui depois. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos inspirar. Fique na paz do Senhor Jesus.